Salve, salve você, assinante da TV Cabo Mix. Esse é o seu informativo Canal 10 e essas são as manchetes desta terça-feira, hoje dia 23 de junho de 2015. Vamos então para as manchetes. Olha, Casa de Portugal promove a exposição no Shopping Center Fernandópolis. Santa Casa participa de debate nacional sobre segurança do paciente. Polo Regional de Construção Civil abre inscrições para cursos de pedreiro, encanador e assentador de azulejos. Diz e prende maior traficante em atividades em Jales. Matança de gatos revolta moradores em Santa Fé do Sul. E hoje você ainda tem assunto de família com Isabel Soares da Silva. Essas e outras informações você confere em 2 minutinhos aqui no seu informativo Canal 10. Polisporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga. Sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisporte. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisporte, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisporte, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisporte, a melhor loja de produtos esportivos da região. A Prefeitura de Fernandópolis compra alimentos para a merenda escolar direto dos nossos produtores rurais. Tudo natural, fresquinho. Por isso, a merenda servida nas escolas é nutritiva, de qualidade. E as crianças aprovam. Assim, a Prefeitura também incentiva a agricultura familiar e o cooperativismo. Esse dinheiro da agricultura familiar movimenta toda a economia do município. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo.
Mais uma vez, as nossas saudações a você, meu caro telespectador da TV Cabo Mix, que me acompanha pelo Canal 10, e você, internauta, que me acompanha pelo canal10.com.br e ainda pelo YouTube. Eu sou o Reginaldo Prado, estou contigo todos os dias em 3 horários: meio-dia, 6 da tarde, meia-noite e uma reprise às 7h30 da manhã. A primeira notícia é local. Olha, na próxima quarta-feira, dia 24, a Casa de Portugal lança às 7h30 da noite, no Shopping Center Fernandópolis, uma exposição de parte do seu acervo histórico. O evento marca o aniversário de 46 anos do clube. Até o dia 9 de julho, todos os visitantes que passarem pelo local poderão conferir muitas fotos que mostram um pouco sobre a história de um dos mais tradicionais clubes do Noroeste Paulista. O evento está sendo realizado pela Diretoria de Relações Públicas e visa manter viva a memória de eventos importantes já realizados pelo clube, bem como mostrar as atividades desenvolvidas pela colônia lusitana em Fernandópolis. A Casa de Portugal foi o primeiro clube da região a trazer nos anos 70 e 80 os maiores shows do Brasil, e ainda inovamos com eventos históricos como carnavais, bailes do Havaí, bacalhoadas, entre tantos outros. Apesar das dificuldades, hoje estamos em pleno funcionamento, oferecendo atividades sociais e esportiva aos associados e visitantes, ressaltou o presidente do clube, Carlos Pires. A exposição do acervo foi dividida em temas que vão desde a inauguração de alguns departamentos até fotos de festas e principalmente de personalidades que visitaram o clube. Entre as fotos está o do primeiro show de Bruno e Marrone na cidade, shows históricos de Roberto Leal, Benito de Paula, Vanusa, Moacir Franco, Bandaíra, entre outros. Também muitas fotos de autoridades que passaram por Fernandópolis, entre eles o primeiro-ministro de Portugal e alguns cônsules gerais de Portugal. O nosso arquivo possui mais de 5.000 fotos. Seria impossível expor tudo, mas fizemos uma seleção de mais de 100 fotos, na qual mostra a importância da Casa de Portugal para a cidade de Fernandópolis e região. Manter vivo um passado de glórias nos dá força para um futuro ainda mais brilhante, comentou o diretor de Relações Públicas, Paulinho Boaventura. Fechando as atividades do aniversário, no dia 11 de julho, o clube promove a tradicional bacalhoada na sede do Salão Social, com a animação da banda Coquetel, informações e convites na secretaria do clube. O serviço, exposição histórica, Casa de Portugal, local, Shopping Center Fernandópolis. Endereço, Avenida Marginal Litério Greco, e o lançamento será quarta-feira, dia 24, às 7h30 da noite, aberto ao público. Período do dia 24, amanhã, portanto, até o dia 9 de julho. Informações através do 3422-2344. O que é, sem dúvida alguma, de suma importância para a nossa querida Fernandópolis, é resgatar a nossa história. E a Casa de Portugal, como foi dito aí na nota, é uma empresa, uma casa maravilhosa que tão bem fez no passado, e por que não recordarmos? Eu me lembro muitas vezes, se não me falha a memória, um jornal que eu trabalhava, Tribuna Regional, que hoje virou Extra.net, enfim, agora formou um só, né, viraram 3 num só, e agora virou Extra.net, enfim, o Tribuna Regional. E eles tinham uma foto muito interessante do arquivo da Casa de Portugal, na qual o Tony Ramos, com 20 e poucos anos, ele era galã das novelas da TV Tupi, e ele veio participar aqui de um baile de debutantes, se não me falha a memória, no ano de 1973. Olha que coisa maravilhosa, né? Quanto tempo faz e quantas coisas maravilhosas, quantas histórias registradas pelas imagens tem a nossa querida Casa de Portugal, no qual eu já apresentei alguns eventos também, né? Eu faço parte dessa história, já apresentei muitas formaturas, já apresentei bingos recentemente, apresentei também alguns eventos do Rotary, enfim. A Casa de Portugal eu também faço parte da história, mas sobretudo a época ainda brilhante dos anos 70, dos anos 80, da nossa querida Casa de Portugal. Muita gente serão focalizadas por essas fotos, muita gente que já não estão aqui entre nós, mas que vale a pena a gente realmente resgatar esta coisa maravilhosa. Eu quero agora fazer um convite no ar para o nosso querido amigo Paulinho Boaventura. Alô Paulinho, você que sempre acompanha aqui o nosso informativo. Ora, nós estamos convidando você para que você venha falar sobre esse evento
trazer algumas realidades aqui para nós mostrarmos aqui para o nosso público telespectador, para que eles possam também ter uma ideia do que é essa exposição que vai começar amanhã e vai até o dia 9 do mês de julho. É uma coisa muito importante para a história de Fernandópolis, sobretudo. Olha, o Hospital de Ensino Santa Casa de Fernandópolis participou do primeiro Fórum de Práticas de Excelência para a Segurança do Paciente, realizada na cidade de São Paulo, com o objetivo de integrar as principais ações adotadas a nível nacional. Representado pelo farmacêutico Alain Maicon de Oliveira, membro do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, participou das discussões sobre as práticas implantadas pela Organização de Saúde, conhecendo os resultados obtidos pelos princípios dos hospitais do país e que estão fazendo a diferença para a segurança no atendimento ao paciente. O fórum possibilitou o contato com hospitais e profissionais respeitados nacionalmente e o debate sobre as ações tanto de gestão quanto sobre a implementação de selos de qualidade. Tivemos contato com os resultados práticos, o que nos dá conhecimento para a implantação dessas mesmas ferramentas aqui em Fernandópolis, comentou o farmacêutico na Santa Casa de Fernandópolis. A segurança do paciente é uma grande preocupação e a participação em debates em âmbito nacional permite o compartilhamento de experiências e práticas que colaboram na renovação dos profissionais e na qualidade da assistência à saúde. O hospital também integra a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, a REBRAENSP, e regularmente também participa de encontros com representantes dos hospitais do Noroeste Paulista para discutir e analisar as ações e seus resultados. No ano passado, os resultados da Santa Casa de Fernandópolis foram um destaque a nível nacional. Agora, uma das metas do hospital é a certificação de qualidade. Nós estamos trabalhando para que a Santa Casa possa receber selos de qualidade que demonstre à população a nossa preocupação em oferecer um atendimento do mais alto nível a todos, enfatizou a provedora, doutora Sandra Regina de Godoy. Olha, que a nossa Santa Casa é orgulho para toda a nossa região, não tem a menor dúvida que é. E incentivar cada vez mais as nossas realizações, então, é ainda melhor. Os colaboradores vão se sentir lisonjeados, o corpo médico vai se sentir lisonjeado e a população, indiscutivelmente, vai ter uma Santa Casa cada vez mais de qualidade. Evidentemente que a gente sabe que a situação do Brasil hoje na área da saúde não é das melhores, no entanto, o investimento que sempre foi feito nessa querida instituição vem provando o esforço de todos os seus gestores, dos seus provedores, dos seus colaboradores que fazem da nossa querida Santa Casa de Fernandópolis a instituição que é a instituição amiga, a instituição maravilhosa que tanto, mas tanto bem faz não só a nossa população fernandópolense, mas a população de toda a região de Fernandópolis. Olha, o vereador Humberto Machado cobrou, por meio do requerimento 300/2015, informações sobre as obras de reforma e restauração do Museu Histórico de Fernandópolis, que se encontra interditado desde o início de 2013. Ele disse: sei que a situação financeira do município é complicada, mas algo precisa ser feito. Não podemos deixar que aconteça com o nosso museu o que aconteceu com outros prédios que deveriam ser patrimônios históricos e viraram apenas entulho, disse ele. São mais de 70 anos de história, escorados em 2 vigas de madeira. A calçada frente à casa da família Barozzi, tombada com o patrimônio histórico do município, teve de ser isolada por conta do risco de desmoronamento. Um problema que, segundo os próprios funcionários do museu, foi percebido no segundo semestre de 2012. Por conta da atual situação do museu, algumas das peças expostas tiveram de ser transferidas para um anexo que fica ao lado da casa, onde antes era a UBS do bairro. Apenas as salas em risco foram interditadas. As demais continuam abertas à visitação. A fachada está ruída. As rachaduras nas paredes assustam quem passa pelas ruas do bairro. História do museu. Atualmente, o Museu Histórico de Fernandópolis mantém um acervo com objetos que pertenceram a antigos moradores e que representa a cultura local e regional. O núcleo inicial do acervo foi constituído através da doação da família Barozzi e pela transferência do acervo de vários museus de escolares. Além disso, outras famílias
doaram outros objetos que representam a história e o cotidiano da cidade. O local abriga telefones da década de 40, os primeiros computadores de Fernandópolis que surgiram na década de 80, doados pelo Escritório Brasil. Os teclados são fixados nos monitores e as CPUs possuem cerca de 1 metro de altura. Há também as mobílias da sala do primeiro prefeito eleito, Líbero de Almeida Silvares, e um armário com louças da família Barozzi. O próprio prédio faz parte da história da cidade. O museu foi instituído no dia 10 de novembro de 1982 pelo então prefeito Milton Edgar Leão, data da fundação do bairro de Brasilândia. A casa que abriga a história fernandopolense foi construída no final da década de 30. Olha, como foi dito aí pelo vereador, eu acho que isso é muito importante nós ressaltarmos, porque até como professor de história, eu durante muitas vezes, eu levei os meus alunos, quando eu era professor na escola Carlos Barozzi, ali do lado do museu, para que eles visitassem a história de Fernandópolis. É claro que, né, alguns alunos aproveitavam a aula, outros aproveitavam para fazer bagunça, mas enfim, isso aí são situações à parte. A gente, é claro que comandava aquilo ali com mãos de ferro, mas a grande realidade é que não se pode destruir a história de Fernandópolis e deixar que isso aconteça. Vamos cobrar aí por parte do nosso executivo, né, a nossa prefeita Nabim, para que essa restauração realmente seja feita, para que nós possamos ter realmente o nosso querido Museu da Brasilândia, o Museu de Fernandópolis restaurado, né, com toda a arquitetura, conservando a arquitetura da família Barozzi, é claro, fazendo os reparos que devem ser feitos para que não corra risco de desmoronamento. Há um descaso total por parte de quem deixou essa situação chegar ao ponto que chegou, mas caberia aí ao executivo mexer o doce, mudar essa situação para que nós possamos ter a história viva de Fernandópolis, a história viva da Brasilândia, da Vila Pereira, enfim, de todo o nosso município ali resgatados. Eu tive por várias vezes lá no museu quando ele podia funcionar, quando ele podia estar aberto à população e conferir muita coisa interessante. Antigos discos que não eram nem os de 78 rotações, aqueles discos de 2 furos, é muito legal, então isso é muito importante, né? Então vamos cobrar mais uma vez aí, nós enquanto fernandopolense, enquanto povo, junto com o vereador Humberto Machado, providências para que realmente a situação seja revertida e nós possamos sim ter o Museu da Brasilândia conforme era antigamente, aberto à população e sem o menor risco, ok? Olha, o Polo Regional de Construção Civil está com inscrições abertas para mais uma turma de cursos de pedreiro, encanador e assentador de azulejos. Os cursos são oferecidos através da parceria do município com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, FUSESP. Os alunos recebem todo o material necessário, apostilas, uniformes e uma bolsa auxílio para aqueles que estiverem em situação de desemprego. Divididos em aulas teóricas e práticas, os cursos oferecidos preparam os alunos para o mercado de trabalho, ensinando conceitos e a história e possibilitando que, juntamente com os professores, os alunos coloquem a mão na massa e pratiquem o conteúdo aprendido. Os interessados devem se dirigir até o Polo Regional de Construção Civil, localizado na rua Schwitz Tori, número 80, na Vila Regina, lá no almoxerifado municipal, levando xerox do RG, CPF e comprovante de residência e preencherem a ficha de inscrição até o dia 26 de junho. Mais informações através do telefone 3465-6070. Tá aí, pessoal, é o que eu sempre digo, né? Quando você tem uma profissão, você deixa de ser ninguém. Você tem uma profissão. Olha, eu vou chamar um pedreiro, eu vou chamar um encanador, eu vou chamar uma pessoa que tem uma profissão definida, porque, afinal de contas, estamos cada vez mais necessitando de uma mão de obra qualificada para o nosso mercado de trabalho. E esses é que serão os privilegiados, aqueles que terão um emprego e, sobretudo, uma autonomia sobre a sua vida. Será um bom prestador de serviços, aquele que for bem informado. Então, você que pretende participar desse curso, anota aí o telefone, é o 3465-6070. Repito, 3465-6070 e você vai ter uma profissão, isso é de extrema importância. Nós, sem dúvida alguma, gostaríamos muito que cada vez mais as pessoas aprendessem para se tornar, deixasse de ser ninguém para ser alguém, ter uma profissão realmente,
o que é sem dúvida alguma. Trabalhador qualificado, melhoria para a família, melhoria para a autoestima do trabalhador e, sobretudo, ele deixa de ser mais um para ser o cara, né? Sempre. Olha, equipes da Secretaria de Infraestrutura estão realizando nesta semana serviços de manutenção, limpeza e recuperação de galerias em ruas e avenidas de Brasitânia. A operação Tapa Buraco também chegou ao distrito. No conjunto habitacional Jaime Leone, a Secretaria está executando os serviços de limpeza de ruas e as avenidas e também das galerias, visando melhorar o funcionamento das redes de drenagem. Tão importante quanto limpar as galerias é evitar que elas fiquem entupidas. Por isso, pedimos a colaboração dos municípios e dos munícipes para que evitem jogar lixos e entulhos nas ruas e calçadas. O entupimento das galerias provoca alagamentos e causa transtorno a todos, explica o secretário da pasta Osmar Guilherme. Estes são alguns dos serviços que podem ser solicitados através da ouvidoria 0800 772 4550. Vamos repetir, 0800 772 4550. É aquela história, né? Tua cidade está com problema, você vai ligar, né? Você que mora aqui em Fernandópolis, problema de infraestrutura, não precisa mais ir no rádio reclamar. Ligue primeiro para a ouvidoria. Aí, se não reclamar, vocês vão no rádio, vocês vêm aqui no canal 10, aí a coisa é diferente, né? Se não melhorar a situação. Mas, de um modo geral, eles procuram sim resolver os problemas. Tanto é que está disponibilizando aí para a imprensa esse 0800, que é totalmente gratuito. Você que mora em periferias, você que mora em bairros afastados do centro da cidade, você evidentemente tem vários problemas nesse sistema de infraestrutura na cidade. Então, ligue para a ouvidoria, que automaticamente eles vão tentar, da melhor maneira, resolver os problemas realmente que a população necessita. Então, se você não anotou o número, nós vamos repetir mais uma vez. Anota aí, 0800 772 4550. Ok? Até um outdoor ali pertinho da rodoviária, né? Outdoor ou outdoor? Outdoor, né? Pertinho da rodoviária, para que realmente a população realmente se informe a respeito disso. Todo dia quando eu saio do Tanuri, a gente passa por ali e vê lá o cartaz bem grande, né? Pena que poucas pessoas prestam atenção, até mesmo num cartaz daquele tamanho. Mas é bom as pessoas se informar cada vez mais, né? Olha, a penúltima informação aqui em Fernandópolis, o agendamento para retirada de galhos é feito através da ouvidoria municipal de 1 a 10 de cada mês. O recolhimento é realizado pela Secretaria de Infraestrutura e segue um cronograma elaborado a partir das solicitações. Para evitar atraso nos trabalhos, o ouvidor Flávio Kopp orienta que o prazo de agendamento seja respeitado pelos munícipes. Se todos respeitarem o prazo, conseguiremos evitar atraso no recolhimento e, consequentemente, transtornos aos próprios munícipes. Segundo o ouvidor, os registros de solicitações por telefone estão em torno de 300 a 400 mês. A coleta gratuita é feita apenas respeitando o prazo de agendamento informado do que já foi colocado. Do contrário, o morador deve recorrer a um transportador particular ou a prefeitura cobrará 40% sobre o valor da unidade de referência do município ao RM pela remoção dos galhos. O munícipe pode pedir o serviço de recolhimento através do 0800 772 4550. Vamos repetir, 0800 772 4550 ou no site da prefeitura fernandópolis.sp.gov.br no canal online da ouvidoria. De acordo com o secretário de Infraestrutura Osmar Guilherme, a demanda tem aumentado muito. Mesmo com grande volume de pedidos, estamos nos desdobrando para que todos os bairros sejam atendidos. A população deve ficar alerta sobre a forma correta de executar a poda e quanto ao corte drástico das árvores, proibido por lei municipal. Em caso de dúvidas sobre agendamento ou forma de corte, consulte um podador cadastrado na Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho isso de suma importância, esclarecer ao nosso público, né, sobre a questão da poda de árvores. Não pode ser, enfim, absoluta, você não pode cortar uma árvore da sua casa, porque hoje é uma lei municipal, aliás, uma lei mundial, né, que você realmente deve ter uma árvore na frente da sua casa. E se você já mudou, ela estava lá, você não pode cortar. Mas a grande realidade é que as podas devem ser feitas, como foi colocado aí na nota,
o recolhimento da prefeitura vai do dia 1 ao dia 10, então, respeitando essa situação, evidentemente, a prefeitura vai estar ajudando a população, vai estar fazendo a sua parte. É que as pessoas têm uma séria mania de reclamar sem ter direito. Então, se você seguir essa regra certinho, do dia 1º ao dia 10, você ligar na prefeitura, através desse 0800 que a gente já falou aí, automaticamente você vai ter as galhos recolhidos e você não vai pagar absolutamente nada por isso. Isso se chama cidadania. Olha, a última informação é que um requerimento de autoria do deputado federal Fausto Pinato, do PRB-SP, usando de uma manobra regimental, colocou um fim na discussão, colocando em votação o relatório da PEC 171/93 para votação, encerrando os debates de oradores inscritos que pretendiam atrasar a ida da matéria, o plenário, para a votação do texto que trata da redução da maioridade penal. A ação de Pinato foi fundamental para inverter a ordem dos trabalhos para que a discussão e votação do parecer do relator, deputado Laiat Bessa, fosse a primeiro item da pauta. O requerimento foi apresentado com a finalidade de aprovar a matéria e não haver coincidência com a ordem do dia do plenário, ocasião em que todas as reuniões de comissão fossem encerradas. O requerimento foi aprovado por 21 votos a 6. E o parecer do relator, pela aprovação com complementação do voto, também foi aprovado com o mesmo placar do requerimento de inversão. Pinato e demais membros da comissão especial, favoráveis da redução da maioridade de 18 anos para 16 anos, saíram pelos corredores e foram até o plenário eufóricos, entoando a canção "Sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor". Foi um momento feliz, foi uma jogada regimental que acabou dando certo e saímos vitoriosos. Estamos aqui para dar resposta à sociedade e às pessoas que pedem justiça, como muitas mães. Defendi uma tese e uma convicção de que a redução trará bons frutos no futuro, pensando na situação dos jovens brasileiros, diz o republicano. Como se trata de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, o texto precisa ser votado em 2 turnos no plenário da Câmara. A primeira votação está prevista para o próximo dia 30 de junho. É preciso um mínimo de 308. Aprovado na Câmara, o texto segue para o Senado, onde também precisa ser apreciado em 2 votações. Esperamos, eu estou do lado de quem defende a minoridade penal. Ah, mas isso não vai resolver nada. Grandes países aí tem isso e não reduziu o crime. Reduziu sim. O cara aqui, quem tem um tem medo. Lembra daquela música do Teodoro Sampaio? Né? Aí o cara começa, desculpa a grosseria, mas a gente tem que citar as coisas como deve realmente ser colocada. Olha, o cara, ele começa a pensar antes de agir, né? Porque foi dito até, acho que foi na sexta passada, a gente viu uma nota aí de um determinado deputado que falou: se ele for preso, ele vai ser instigado, ele vai ser assediado por outros presos e vai sair de lá pior. Gente, ele já é assediado aqui. Vocês nunca foram na porta de escolas públicas, não? Ou será que vocês não querem ver? Acho que vocês não querem ver, né? Só pode ser isso. Vamos parar de hipocrisia, pessoal. Vamos olhar as coisas como realmente são. Eu acho que se houver uma maneira, melhor dizendo, de se punir, e criando uma lei para punir esses maus elementos, por que não? Por que não? E a maior parte da população quer essa mudança. E o que o povo quer, a gente tem que acatar. Afinal de contas, é o que eu sempre digo, né? Havendo um plebiscito, realmente o povo vai querer que isso ocorra. E eu estou junto com o povo, sim. Olha, vamos mudar o foco, meu caro Edner. Você está com desânimo, você está com tristeza? Diz que paz. Diz que paz é uma palavra amiga para todas as horas de sua vida. Você pode ligar neste número 3462-3227 ou acessar o site disquepaz.com.br. Todos os dias uma nova mensagem para você. Olha só, hoje não é dia de nada, nós voltamos daqui a pouquinho com o nosso noticiário policial, com muitas informações que você precisa saber. E ainda hoje nós temos a palavra, o assunto de família com a nossa querida Isabel Soares. Eu volto em 2 minutinhos. Polisport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região.
São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga, sempre com o melhor atendimento para você. Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos. É com a Polisport. Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos e tudo o que você precisa do seu esporte favorito. Na Polisport, além de você pagar baratinho, você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região. Uma grande equipe de colaboradores ajudando você a economizar com um atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 ou 3442-6995. Polisport, a melhor loja de produtos esportivos da região. A Prefeitura de Fernandópolis compra alimentos para a merenda escolar direto dos nossos produtores rurais. Tudo natural, fresquinho. Por isso, a merenda servida nas escolas é nutritiva, de qualidade. E as crianças aprovam. Assim, a Prefeitura também incentiva a agricultura familiar e o cooperativismo. Esse dinheiro da agricultura familiar movimenta toda a economia do município. Prefeitura de Fernandópolis, trabalhando por toda a cidade. É só prestar atenção que a gente vê. Supermercados Pessotto. Pessotto Flex na Avenida dos Arnaldos. Pessotto da Coab Antônio Brandini. E Pessotto Extra no CDH. São 3 supermercados para melhor lhe atender. Extra qualidade no atendimento diferenciado. Flexibilidade no pagamento. E tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você. E tem a quarta 10, com promoções de arrepiar, cheque pré para 60 dias. No Pessotto Flex, Pessotto Extra e Pessotto da Coab Antônio Brandini. Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Supermercados Pessotto. Posto Boa Vista. A máxima qualidade para você e para o seu automóvel. Completa loja de conveniência. Aberta 24 horas. Posto com a qualidade. Ipiranga. Posto Boa Vista. Agora com a novidade. Gasolina original premium. Com autoquitanagem. Que deixa seu carro muito mais potente. Esta qualidade você só encontra aqui. Posto Boa Vista. Aqui somos apaixonados por carros. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. E como sempre acontece, neste segundo bloco nós dedicamos ao noticiário policial em Jales, o que à primeira vista seria um excelente negócio para ESM de 20 anos, acabou se mostrando uma cilada das grandes, que vai lhe render alguns anos de cadeia. Atraído pelas chances de levantar um bom dinheiro fácil, ele decidiu comprar algumas porções de crack e cocaína para revender aos viciados de Dirce Reis, onde ele mora. Foi até a casa de MAOC, de 40 anos, um traficante conhecido no Jardim América em Jales, e comprou 20 gramas de cocaína pura. Através das denúncias anônimas que informaram sobre a venda de drogas no local e o intenso trabalho de investigação, os policiais da DISE, Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, montaram um flagrante e para estragar a negociação. Na noite de terça-feira, eles descobriram que ESM viria a Jales fechar o negócio e pegar a sua encomenda. Foi então que abordaram na casa de MAOC, portando a cocaína pura. Em seguida, foram até a sua casa em Dirce Reis, onde encontraram mais de 10 gramas de crack,
R$512 em dinheiro e uma balança de precisão. Segundo o delegado Sebastião Biasi, ele costumava vir a Jales para comprar as drogas e revender naquela cidade. Seu principal fornecedor seria o morador do Jardim América, preso na mesma data. Ainda no Jardim América, na casa do segundo acusado, os policiais encontraram 622 gramas de crack, mais uma balança de precisão usada para pesar drogas e também R$1.100 em dinheiro, né? Ambos foram presos por tráfico e associação ao tráfico, com investimento de R$500 feito na compra do crack. O traficante esperava faturar R$25 mil em 2,5 mil porções de R$10 cada. A cocaína teria sido comprada por R$500 e pretendia vender cada porção por R$25. MAOC, traficante preso com R$25 mil em crack, guardados em uma bolsa feminina na sua casa no Jardim América, é considerado o maior traficante em atividade em Jales, conhecido pelo vulgo de Piolho, melhor dizendo. O homem de 40 anos já foi anteriormente chegando a ser condenado a 5 anos de reclusão. Naquela ocasião, ele foi flagrado com uma pequena quantidade de drogas, mas o eficiente trabalho da equipe de investigação conseguiu reunir elementos que provaram que ele atuava na compra e revenda de entorpecentes e que a droga apreendida por ele não era para o seu uso particular, como ele alegou então. Dessa vez, porém, ficou difícil para Piolho usar o mesmo argumento. Estimativas da polícia indicam que para ele conseguisse consumir 622 gramas de crack, seria necessário usar 10 gramas da droga diariamente durante 2 meses ininterruptamente. A saúde dele estaria completamente deteriorada e ele seria apenas pele e osso, mas, ao contrário, ele tem uma aparência saudável, disse o delegado Sebastião Biasi, que coordenou a prisão. Tem que botar esses lixos na cadeia mesmo, esse tipo de gente, sabe, é tudo de ruim para a nossa sociedade. A gente não pode ter essa gentalha cada vez mais frequentando a nossa situação, a nossa sociedade aí. E Jales agora vai dormir mais sossegada com esse canalha sendo colocado atrás das grades. Esse tipo de gente é extremamente perniciosa para a sociedade. Você quer esse tipo de coisa acontecendo? Claro que não. Então, não seja mais um imbecil, mais um cadáver ambulante, viciado em crack, cocaína e outras porcarias mais, que é a droga, né? Então, vamos cuidar dos nossos filhos para que essas imundícies humanas não adotem eles, ou seja, não torturem os nossos filhos, né? Porque, afinal de contas, é muito complicada essa questão. Nós pedimos realmente a Deus para que muito em breve, né, e haja a conscientização. Havendo a conscientização, ninguém vai ser a próxima vítima dessas imundícies humanas. Em Simonse, uma ação da equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar de Votuporanga recuperou 2 motocicletas furtadas na madrugada de quinta-feira. A ocorrência foi feita pelo distrito de Simonse, em Votuporanga. Segundo informações apuradas com a PM, os policiais militares Doimo e Sabadim, receberam a informação de que indivíduos desconhecidos haviam invadido e furtado motocicletas apreendidas. Em patrulhamento, avistaram em uma estrada próxima ao cemitério 2 indivíduos em um terreno. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos correram e entraram em um matagal, não sendo mais localizados. No local onde estavam, os policiais localizaram 2 motocicletas, uma preta e a outra vermelha, caídas ao solo. Os veículos foram apreendidos e um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado no 1º Distrito Policial. Tem mais é que prender mesmo esse bando de canalhas. Ainda bem, né, que conseguiram recuperar pelo menos os objetos furtados, né? Tomara que muito em breve eles consigam resgatar e colocar onde essa gentalha tem que sempre ficar, que é na cadeia, que é o lugar de bandido. Não ficar aí na sociedade causando daneiras, roubando veículos, coisa que muitas vezes o dono se sacrificou tanto para honestamente pagar e não é um canalha qualquer que vai aí roubar, né? Tomara que os veículos estivessem em bom estado de conservação. Em Polônia, policiais ambientais de Rio Preto, em conjunto com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral CAT, também de Rio Preto,
receberam no último dia 18 informações da existência de abatedouro clandestino de animais na área rural do município de União Paulista, ou seja, sem autorização do órgão competente e ainda a comercialização dos produtos provenientes da atividade ilegal. Os policiais efetuaram fiscalização no local juntamente com a equipe do CAT, cuja equipe de médicos veterinários tinha informações prévias da prática rotineira da atividade. Contudo, na vistoria confirmaram indícios claros de abate no mesmo dia. Inclusive, os infratores haviam deixado no local 14 couros de origem bovina salgadas para conservação, prontas para sua comercialização. Diversos utensílios utilizados para o abatimento e desossa de gado abatido, como a talha, e podendo-se observar ainda a existência em uma árvore de um moitão, uma peça de madeira ou de metal suspensa de alto e pela qual desliza o cabo ou corrente, que levanta grandes pesos. O ótimo estado de funcionamento, onde seriam esquartejados e limpos os animais, bem como o local onde o couro fica armazenado, tudo sem qualquer prática sanitária. Reconhecida a prática irregular, os policiais e os médicos veterinários se deslocaram para um estabelecimento comercial, um açougue no município de Polônia, onde o seu proprietário foi cientificado sobre a fiscalização, o qual, de imediato, confirmou a referida atividade delituosa que praticava em sua propriedade rural, inclusive onde armazena os couros e as carnes dos animais abatidos irregularmente. Diante das condições sanitárias precárias do estabelecimento, foi solicitada a presença de um profissional da Vigilância Sanitária Municipal que compareceu ao local e atestou as péssimas condições e a impropriedade de todo o produto encontrado para o consumo humano. Os 700 kg de carne presentes no estabelecimento comercial foram apreendidos pela CAT, juntamente com os 500 kg de couro encontrados no imóvel rural, sendo tudo destinado ao aterro sanitário municipal, onde foram destruídos e enterrados. O abate clandestino é crime contra a saúde pública no artigo 268 do Código Penal Brasileiro e crime contra as relações de consumo capitulado no artigo 7º, inciso 9 da Lei Federal número 8.137/90, razão pela qual se faz necessário o encaminhamento à autoridade da Polícia Judiciária para apreciação e adoção de providências cabíveis. A Lei Estadual número 14.626/2011 sujeita matadouros e abatedouros de animais ao licenciamento junto à CETESB, ou seja, a ausência deste configura, em tese, crime de menor potencial ofensivo contra o meio ambiente, tipificado no artigo 60 da Lei Federal número 9.605/98. As providências da esfera administrativa foram adotadas pela equipe do CAT, elaborando-se 2 termos de atividade externa, 2 termos de apreensão, um auto de condenação e um auto de infração. Que fumo, hein? Que coisa. A penúltima é do mundo. Olha, mais de 20 anos depois, o assassinato de um menino de 2 anos por 2 garotos de 10 anos permanece sendo uma das principais referências em discussões sobre a maioridade penal na Grã-Bretanha. O caso oferece interessantes pontos de comparação no debate sobre o tema no Brasil, especialmente depois da redução da idade de 18 para 16 anos ter sido aprovada por uma comissão especial do Congresso, em sessão realizada na noite da quarta-feira passada. Olha, James Bulger foi raptado em um shopping center em Liverpool e morto com requintes de crueldade pelos garotos Robert Thompson e John Venables. O caso teve repercussão internacional e causou surpresa em vários países pela decisão das autoridades britânicas de julgar Thompson e Venables em um tribunal comum em 1993. Na época, a maioridade penal era de 14 anos, mas a promotora conseguiu levar Thompson e Venables a julgamento por tribunal comum, porque conseguiria provar que a dupla tinha plena consciência de que tinha cometido uma ação extremamente errada. 5 anos depois, durante o governo trabalhista de Tony Blair, político que era da oposição durante o caso Bulger e criticara abertamente a estrutura legal vigente, a maioridade penal britânica foi reduzida de 14 para 10 anos de idade.
No mundo ocidental, apenas Escócia, 8 anos, Nigéria e Suíça, 7, têm idade criminal mais baixa. A ONU critica periodicamente o governo britânico pelo que considera uma faixa etária inadequada, e organizações de defesa dos direitos da criança regularmente tentam forçar uma discussão mais formal no legislativo. E mesmo vozes favoráveis ao status como mostram preocupação, e elas, a de Lawrence Lee, advogado de defesa de vulneráveis no julgamento de 1993, em entrevista à BBC Brasil, Lee descreveu o julgamento dos meninos como um circo alimentado pela mídia e por uma sociedade sedenta de vingança. Mesmo assim, ele defende o patamar de 10 anos para crimes violentos, porque no mundo de hoje, em que há tanta disponibilidade de informações, crianças dessa idade sabem muito bem a gravidade de um ato como o de homicídio, por exemplo. Mas Lee faz a ressalva de que a maioridade penal é apenas um número se não for acompanhada de uma estrutura que simplesmente não criminalize crianças ou adolescentes. Eles foram tratados como adultos, não tiveram o acompanhamento psicológico necessário e isso os marcou para sempre. Isso, na minha opinião, é o principal ponto na discussão sobre a criminalidade juvenil. Se queremos reabilitação ou retribuição, caso contrário, discutir a maioridade penal é apenas uma questão de números, completa ali. Tal argumento é endossado por um dos mais vocais defensores de uma elevação da idade mínima no país, Richard Garcetti, diretor do Centro para Estudos Criminais e Jurídicos, acredita que o primeiro passo é acabar com a ideia de que é preciso viver em extremos. Não fazer coisa alguma ou simplesmente prender a criança e adolescente são medidas que não levam em como baixos níveis de bem-estar social e educação, por exemplo. Olha, isso antes mesmo de discutirmos o absurdo da legislação na Grã-Bretanha, que simplesmente dá poderes para que a criança de 10 anos sejam presas, diz Garcetti, e para o especialista, a maioridade de 10 anos é um disparate diante de outros limites etários impostos para crianças e adolescentes britânicos. Na Grã-Bretanha, jovens só podem fazer tatuagens e votar aos 18 anos, e a idade legal de consentimento sexual é 16. São todas decisões baseadas em julgamento sobre a maturidade intelectual, moral e mental de crianças, então fico sem entender como a mesma lógica não é aplicada ao sistema penal. Bem-estar à criança versus a demanda do público por retribuição. Joe Darlington, porta-voz do Children England, rede britânica das ONGs ligadas aos direitos da criança, vê na baixa idade de responsabilidade criminal um fator que deixa ainda mais vulneráveis as crianças em dificuldades socioeconômicas. Criminalizar crianças que já vivem em circunstâncias difíceis não é benefício nem para essas crianças, nem para a sociedade. O bem-estar das crianças precisa estar à frente de qualquer demanda do público por retribuição para algum delito cometido, diz Darlington. Como no Brasil, o assunto da maioridade penal é polêmico na Grã-Bretanha também, e tentativas de mudanças na legislação de 1998 foram travadas no parlamento britânico. O impacto da redução da maioridade penal de 14 para 10 anos é incerto. As estatísticas oficiais mostram delitos cometidos por menores de 18 anos e não revelam dados de idades específicas. O mais recente relatório do Ministério da Justiça britânico diz que cerca de 90.800 delitos foram cometidos por menores de 18 anos no biênio de 2013 e 14. Diz também que menos de 3.000 receberam sentença de prisão. Entre os casos de crimes cometidos por menores de 14 anos e que viraram notícia, o que mais chamou a atenção, desde o caso Bulger, foi o de 2 meninos de 10 e 11 anos de idade condenados a 5 anos de prisão em 2010, depois de um violento ataque contra 2 crianças em Doncaster, no norte da Inglaterra. Os assassinos de Bulger, Thompson e Venables foram colocados em um programa especial de detenção e enviados para 2 unidades especializadas na reabilitação de menores, onde ficaram detidos por 8 anos, com acompanhamento psicológico e educacional e o direito de receber visita de parentes. Ao saírem da prisão, eles e os pais receberam novas identidades e as famílias foram transferidas para diferentes áreas da Grã-Bretanha, depois de receberem ameaças de morte. Venables, porém, voltou a ser preso em 2010 por distribuir e baixar vídeos de pornografia infantil na internet.
foi solto novamente em 2013 sob nova identidade e com nova recolocação. Que absurdo, né? Olha, relocação, né? A coisa tá complicada, a gente não sabe mais o que fazer para conter. Mas o que foi dito aí na nota, eu assino embaixo. Hoje, com tanta informação, não existem mais crianças, enfim, inocentes. Existem sim adultos prepotentes com pouca idade, que acabam fazendo coisas absurdas. Muitas vezes eles nos ensinam a procurar aquilo que está errado. Isso é um absurdo e tem que acabar sim. A última notícia é de Santa Fé: o suposto envenenamento de animais domésticos, precisamente gatos, tem sido motivo de revolta para os moradores do bairro Bela Vista, em Santa Fé do Sul. A reportagem esteve no local na manhã do último dia 18 e pôde constatar a morte de 3 animais em um mesmo quarteirão. A moradora da rua 23 GP informou que também na manhã deixaram outro animal morto na lixeira da calçada de sua casa. É revoltante essa situação, o ser humano não poderia fazer isso com os animais. Eu tenho certeza que foi veneno, afirmou ela. Outros moradores do bairro também estão revoltados com a morte de seus bichinhos de estimação. Isso é muita maldade. Tem que fazer investigação para tentar encontrar o responsável pelos envenenamentos, declarou outro morador. Além de intoxicações acidentais, também é, infelizmente, muito comum a intoxicação criminosa feita por pessoas que não gostam de animais. A maioria dos casos de envenenamento é por rodenticidas, anticoagulantes, raticidas e o famoso chumbinho e estricnina. Olha, os primeiros são tão atraentes para cães e gatos quanto é para os ratos, pois as pessoas costumam misturar o veneno com comidas ou iscas para atrair os pobres animais. A orientação da polícia é que os tutores registrem boletim de ocorrência. Envenenar animais é crime, com pena prevista em lei. Na cidade, é comum ver animais soltos na rua, revirando as lixeiras, sujos, magros e com aparência de estarem abandonados. É fato que o número de animais abandonados nas vias públicas da cidade vem crescendo. Além de representarem um risco físico, os cães também podem ser um poderoso vetor de zoonoses, doenças transmitidas de animais para o homem. As autoridades precisam se conscientizar dos riscos e que os cães abandonados causam à população, pois já podem ser considerados problemas de saúde pública e alguma medida deve ser tomada imediatamente. Nós lamentamos profundamente, mas o que falta para esses infelizes é família. E agora você vai ficar com um programa que ajuda famílias no mundo inteiro. Assuntos de família com a Isabel Soares da Silva. Eu volto amanhã com o nosso informativo Canal 10. É com você, Isabel. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. É um prazer estar com você, estar na sua casa e quero que você seja abençoado nesta manhã com essa palavra que eu vou compartilhar com você, que você receba de Deus uma bênção especial nesse dia, porque eu creio que a cada dia nós precisamos das bênçãos de Deus e tem dia que nós precisamos de algo muito especial. Então que o Senhor hoje, Ele vai te dar uma bênção muito especial sobre a sua vida. Não abra mão, tome posse, que você vai ser vitorioso e no final do dia ou no final da noite você vai poder dizer: eu sou um vitorioso, sou abençoado por Deus. Quero que você abra sua Bíblia, se você puder, na segunda epístola de João, capítulo 5, primeira epístola de João, primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 12, que diz exatamente assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
Esse texto, ele é tão curto, mas ele é de uma grandiosidade, de uma profundidade imensurável. Há dois tipos de vida. A vida eterna, nós temos a nossa vida aqui na Terra, que a Bíblia fala que se passar de 70, 80, é canseira e enfado. Hoje nós vemos pessoas com 70 anos, às vezes até muito bem, mas quando uma pessoa está com 80 anos, a gente vê que ele já está fadigado, está cansado, porque depois dessa idade é canseira e enfado mesmo. A falência dos órgãos traz canseira, a própria velhice não traz mais sonhos, e isso faz parte da nossa vida. E de uma certa forma, nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que saber envelhecer. E envelhecer é uma bênção de Deus, não é coisa ruim. Envelhecer significa que você está vivendo, você está vendo seus filhos crescer, você está vendo seus netos nascer, e depois que você vê seus netos nascer, você quer ver seus netos casar, estudar, casar. Então, esse sonho, essa esperança, essa vontade, esses sonhos que a gente tem, nos leva a ter vontade de viver. E isso faz parte da nossa vida, e é tão bom. Eu acho que é tão bom envelhecer, o contrário de que muita gente fala. Envelhecer significa estar vivo, significa estar presenciando a nossa vida em redor de nós e até no mundo, não é mesmo? Então, envelhecer é uma bênção. Este versículo aqui está dizendo que aquele que tem o Filho, aquele que tem Jesus como seu Salvador, aquele que ama Jesus e tem Jesus na sua vida, tem a vida eterna. Você queira ou não, querido, existem dois tipos de vida eterna. Existe a vida eterna com Deus e a vida eterna sem Deus. A vida eterna com Jesus e a vida eterna sem Jesus. E essa escolha ninguém pode fazer por você. Essa escolha é sua, é individual, é particular. Ninguém pode, a pessoa que mais ama você, ela pode saber que você ainda não fez a escolha, mas ela não pode decidir por você. Essa decisão é sua. E na nossa vida, a partir do momento em que a gente já começa a saber que estamos nos tornando adultos, a partir da adolescência, quantas escolhas nós fazemos? Algumas escolhas nós erramos, algumas escolhas nós acertamos, mas a maioria delas nós consertamos. Quando vimos que tomamos a decisão errada, nós procuramos correr atrás do prejuízo e consertar as decisões que tomamos erradamente. E eu quero dizer para você que essa decisão aqui você não pode errar. Essa decisão aqui está em tempo de você consertar. Você não pode deixar para consertar depois, porque você não sabe se haverá o depois. Tem que ser uma decisão de hoje, de agora. Qual vida eterna você vai escolher? A vida eterna ao lado de Jesus, ao lado do Senhor, ou você já optou por uma vida longe de Deus? Aí você pode dizer assim para mim, mas a vida com Jesus vai tirar os prazeres da minha vida. Eu não vou poder mais fazer tudo o que eu gosto. Não é bem assim. A vida ao lado de Jesus é uma vida prazerosa, é uma vida gostosa. Tem coisas que você vai ter que deixar sim. Mas quantas coisas você teve que deixar para poder ter um diploma da faculdade? Quantas coisas você teve que deixar para poder tomar a decisão de se casar, de ser pai? Quantas coisas você teve que abrir mão para escolher o melhor para você? Estar com Jesus é o melhor, mas com certeza você terá que abrir mão sim de algumas coisas. Como você teve que abrir mão de muitas outras coisas para tomar decisões. E servir a Jesus é muito bom, é prazeroso, é gostoso. E eu quero dizer para você que uma vida eterna longe de Deus é muito triste. Uma vida eterna longe de Deus
Você vai estar longe de Deus, mas você vai estar junto com outra pessoa. Essa escolha, por mais dura que seja eu te falar, por mais dura que seja para eu dizer para você, você tem que tomar essa decisão. Ou você escolhe uma vida eterna com Jesus, ou você escolhe uma vida eterna sem Jesus e com o diabo. Aí você fala, você está sendo dura. Eu estou sendo dura, mas essa é a realidade. E lá em João 3,16 diz assim: porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna com Ele. E nós podemos ler na Bíblia o que vai ser a vida eterna. A vida eterna é uma vida maravilhosa. Então há aquelas pessoas que falam assim, eu nem quero ir para o céu porque lá é uma vida que é uma vida que você não vai ter prazer. Você está muito enganado, muito enganado. O céu, a palavra de Deus fala que a nossa mente não pode alcançar, não tem a menor noção do que vai ser o céu, de tão bom que vai ser, algo maravilhoso, algo tremendo. Então você não pode perder essa oportunidade que hoje você está tendo. E a vida eterna sem Deus é uma vida de escuridão. Aqui você vai viver, suponhamos que você viva até os 100 anos. E depois? Esses 100 anos diante de uma eternidade, talvez seja um ano, talvez seja meses, porque a vida eterna não tem fim. Não é como essa vida nossa aqui, que depois dos 50, você vai começando a ver que o seu corpo já não está correspondendo àquilo que a sua mente quer. A sua mente deseja pular e saltar, mas o seu corpo já não tem aquela energia dos 20 anos mais. Lá no céu não vai haver nada disso. Lá no céu nós teremos energia sempre. Nosso corpo não envelhecerá. Nosso corpo será jovem para sempre. E uma vida eterna ao lado de Jesus é uma vida de alegria, é uma vida de prazer. E uma vida eterna longe de Jesus é de escuridão, é de tristeza, é de lágrimas, é de sequidão, é de choro, é de ranger de dentes. Porque é assim que a Bíblia descreve uma vida sem Deus, uma vida eterna sem Deus. Quero fazer esse convite para você. Talvez você ache difícil, talvez você nem tenha ouvido essa mensagem até o fim, porque você fala, não, eu vou tirar daqui. Mas essa é a realidade. E eu desejo o melhor para você, querido. Que você tenha uma vida eterna com Jesus. Aí você fala, como que eu posso ter? Peça para Jesus entrar no seu coração. Fala, Senhor, eu quero que o Senhor entre no meu coração e faça morada. E comece a ler a Bíblia lá no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai começar a entender melhor quem é Jesus. O livro de João é um livro que é muito bom para a gente entender quem é Jesus. Faça isso e Deus abençoará você. Ele já tem te abençoado muito mais do que o que você imagina. Porque a palavra de Deus diz que a justiça de Deus, o sol, a bênção de Deus, a chuva cai para todos. Para os bons e para os maus. Deus não faz acepção de pessoas. Então você é amado de Deus. Você pode recusar Deus, mas Ele jamais vai te recusar. Porque Ele te ama. E Ele deu seu único filho para morrer por você. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame menos. Mas você pode tomar a decisão de passar a vida eterna com Ele. E essa só cabe a você. Eu não posso decidir por você. Mas quero orar por você agora. Abaixe a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está ouvindo este programa, que está vendo. Ó Deus, em nome de Jesus, que o seu coração possa estar aquecido, acelerado, sabendo que uma decisão tem que ser tomada. E essa decisão tem que ser a certa, tem que ser acertada, não pode ser a decisão errada. Abençoe esta pessoa, Deus, se estiver tomando essa decisão agora. E em nome de Jesus eu o abençoo. Declaro as bênçãos de Deus sobre a sua vida, querida. Em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para você. E estaremos juntos na próxima, se Deus quiser. E que você possa ser
ter assim, um dia repleto das bênçãos de Deus. Um grande abraço e até a próxima. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99-727-2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Na Assistec Informática, você encontra tudo em manutenção para computadores, tablets, notebooks, celulares e GPS. Formatação, manutenção preventiva, remoção de vírus, reparos emergenciais, instalação de softwares, instalação e configuração de rede física e wireless, sistema de frente de caixa, instalação de aplicativos em tablets e muito mais. Criação de sites profissionais, dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar. Seu site feito por quem entende do negócio. Na Assistec, você tem um atendimento especial e diferenciado, com atendimento em domicílio. Ligue e conheça nossos serviços. 99-766-7929 ou 99-198-1499. Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região, www.noticiasnoroeste.com.br. Alfaiataria Ramos, o melhor da alta costura masculina. Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala. A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade, onde você encontra calça sarja à pronta entrega, além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas, blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais. Tudo com 10% de desconto à vista ou parcelamento no cartão de crédito. Alfaiataria Ramos fica na Avenida Paulo Saravalli, 1159, quase de esquina com a Rua Brasil, próximo à Praça da Matriz, no centrão da cidade. Alfaiataria Ramos. Telefone 3442-5835. 3442-5835. Falou em roupas. Falou Alfaiataria Ramos. Arte Gesso Fernandópolis do Paulino. Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras e tudo o que você imagina em gesso para sua construção, residência e comércio. O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis. Na Rua Belarmino Tomás de Souza, 61, Jardim Paraíso. Falou em gesso, o negócio é Arte Gesso Fernandópolis. Fale com o Paulino, 3442-5518. Arte Gesso Fernandópolis. Clima Code ar-condicionado, climatizando com estilo. Na Clima Code você encontra os melhores ar-condicionados do mercado.
As melhores marcas, os melhores modelos e com atendimento personalizado. Na Climacode você tem uma equipe especializada, com técnicos responsáveis e os melhores serviços de toda a região. Na Climacode, a manutenção do seu ar-condicionado é realizada com rapidez e qualidade. Vai ficar passando calor? Venha já para Climacode Ar-Condicionado, na Avenida da Saudade 282, bairro Higienópolis, sob a direção do amigo Jefferson. Climacode Ar-Condicionado 3442-7088 ou 99628-6060 ou ainda acesse o site www.climacode.net. Chega de calor, venha para Climacode Ar-Condicionado, climatizando com estilo.